Bem, amigos do Mundo dos 12, direto da Confraria do Corvoc, vamos aqui para a nossa partida de bufebol. Haha. Então tá, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu joguei esse final de semana com um amigo fora do meu estado, né? Eu estou no Sudeste, ele está lá no Nordeste, ou eu estou lá no Sudeste, né? Como dependendo de onde você estiver, você vai achar uma das duas pontas um pouco longe. Bom, a gente jogou uma partida de bufebol, jogou no modo básico do jogo. Existem dois modos, o básico e o completo, o expert, né, que o manual fala. E eu vou mostrar aqui um pouco da mecânica do jogo, simular um início de partida do bufebol, para vocês começarem a entender como o jogo funciona. O pessoal no grupo do Crossmaster BR reclamou que não existe nenhum tutorial de bufebol em português. Então, gente, vai sair bem bosta, eu sei. Mas como é o único tutorial de bufebol que tem em português, eu não vou nem chamar de tutorial, porque eu também estou aprendendo a jogar agora. A minha partida com o amigo lá, o Augusto, demorou um tempão, porque a gente chegava a parar para ler o manual e entender algumas regras que no início da partida a gente não estava entendendo. Então, se você já conhece bem o jogo e puder comentar depois de ver o vídeo aonde nós estamos errando no entendimento das regras, por favor, que isso vai me ajudar a comunidade também. Bom, o bufebol então é um jogo de tabuleiro que simula uma partida desse esporte que existe no universo de Wakfu e de Dofus também. Eu não tenho certeza se está no universo de Dofus o bufebol. Mas quem assistiu o anime de Wakfu conhece o jogo dos episódios lá onde fala sobre bufebol. Você tem dois times que já vem na caixa básica, né? Eu nem pus a caixa básica aqui para vocês verem, mas é uma caixa bem grandinha, viu? A caixa do bufebol. Uma caixa bem... Bom, mas que derrubo os jogos todos aqui. Vamos colocar a caixa básica aqui no fundo, ó. Essa é a caixa do bufebol, ou também conhecido como Go-Ball, né? Que é a tradução em inglês. Bufebol é um nome em francês. E talvez Papatudo Ball, por que não, em português. Já que a bola que é usada para jogar bufebol é feita do papatudo, né? É a cabeça de um papatudo, olha que dó. E parece até que é um papatudo filhote. Bom, é meio tipo futebol americano, que aí complicou porque a maioria dos brasileiros também, assim como eu, não conhece muito de futebol americano. Alguns aí que tem ESPN tempo livre talvez assistam, né? Eu já tentei assistir uma partida, mas eu acho que o narrador não foi muito didático em explicar. Mas algumas coisas a gente sabe do jogo de futebol americano, a gente conhece alguns termos e eles são mais ou menos aplicados aqui. Então é praticamente um jogo de futebol americano com menos personagens no campo, né? Futebol americano tem bastante jogadores, nem sei quantos jogadores tem, mas é mais de 5. Isso aqui é praticamente um futebol americano de salão, vamos chamar assim. A bola, né, que é feita de cabeça de papatudo, e o jogo é muito sujo. Os caras são muito ruins. Eles batem mesmo, eles derrubam, eles machucam o cara, eles batem o cachorro morto. É o MMA do futebol americano, tá? Bom, nós temos aqui então dois times que já vêm na caixa básica. Bonta, o time azul, contra Brakma. Bonta, lembra, Jarras, Brakma, Jurt. Como que o jogo funciona? Você tem no tabuleiro 3 áreas distintas do campo. Essa aqui, que é pintada na cor do time, dono do lado do campo, azul e vermelho, essa aqui é a end zone, ou o final da zona, ou a zona onde você marca o touchdown.
onde você bate a bola aqui e marca o touchdown. Você tem a área, a zona dos jogadores, a área dos jogadores, que são essas 5 zonas aqui, onde eu já até posicionei os jogadores. Essa é a posição inicial, são as zonas onde você pode colocar seus personagens. Não necessariamente os personagens têm que ficar nessa posição, tá? Você pode colocá-los em outras posições como preferir. Você tem a zona neutra também, que são essas 3 de cada lado aqui e mais as 2 do centro do campo, ok? Você começa o jogo escolhendo cara ou coroa, né? Jogando. O jogador que ganhou o cara ou coroa, ele é o primeiro jogador e ele vai fazer o chute inicial jogando a bola ao ar. O token da bola, ele tem 2 lados. Esse aqui que representa que a bola está no chão, no campo, e esse aqui que representa que a bola está no ar. Quando o token ele está virado para o ar, nenhum jogador consegue pegar a bola, ou na sua trajetória, ou mesmo parado na zona onde ela se encontra, tá? Vamos supor que quem vai começar é o time de Brackman. O primeiro jogador, então, ele vai jogar a bola ao ar e ele vai escolher uma dessas zonas aqui, dessas 8 zonas neutras, para colocar a bola ao ar. Vamos supor que ele escolha esse lá. Agora, como começa o jogo? Cada jogador recebe esse baralho aqui com 43 cartas. Tá? No total vem 86. Essas aqui são as cartas de ação. O baralho é todo embaralhado e cada jogador pode ter na sua mão 5 cartas. Então, todos os jogadores começam o jogo com 5 cartas na mão. Ele fica segurando esse baralho, não mostra para o coleguinha, né? E aí tem a estrutura dos turnos, que funciona a primeira coisa, que no primeiro turno não vai acontecer porque você já comprou carta. Então, a primeira coisa que você faz no turno é você compra a carta. Depois você recupera os jogadores que estiverem caídos, se for possível fazer isso, e aí começa a fase do jogo, tá? Então Brackman tem 5 cartas, ele não vai comprar mais nada, ok, é o primeiro turno, não tem nenhum jogador caído ainda, certo? Ele tem fase do jogo agora. A fase do jogo você tem movimentação e uma ação para você fazer. Uma ação básica. Movimentação, você tem 3 pontos de movimentação. Esses 3 pontos de movimentação você pode usar com um único jogador ou com vários dos seus jogadores. Então, vamos fingir que fizemos isso aqui, ó. Eu vou colocar assim. Na hora que eu estiver falando sobre os personagens, eu explico porque eu geralmente escolho essa posição aqui dos 2 lados. Bom, já vou falar dos personagens também, das classes de personagens. Você tem 3 tipos de jogadores no futebol. Você tem o golpeador. Cada time tem 2 de cada desse. São os personagens que vêm com esses escudinhos aqui, ó. Eles são os personagens que mais batem no jogo. Eles servem para os testes de enfrentamento lá, os testes de tackle, em inglês, né, no manual lá, ou placar no manual espanhol. Minhas cartas, como vocês vão perceber, elas estão em espanhol, tá? Você tem os corredores, você também tem 2 de cada time.
que eles geralmente têm ou atributos maiores de passe, com esse símbolo aqui, ó, da bolinha sendo passada, ou atributos de touchdown, que na hora de marcar ponto eles têm uma pequena vantagem, uma pequena e importante vantagem. Basicamente, então, é isso. E você tem, por último, o famoso quarterback, né? Ou o zagueiro no futebol americano, que é o passador, que é os personagens que tem essa luvinha aqui, ó. A Laika. E a Tikar. Muito bem. Primeiro turno do personagem. Vocês perceberam que a bola está no ar, né? Quando você faz uma ação de bola no ar, eu esqueci o termo que aparece no manual em inglês, mas em espanhol é golpe elevado, ou seja, um chute ao ar. No turno do jogador que lançou a bola ao ar, a bola vai continuar ao ar até o próximo turno do jogador que lançou ela. Então, vocês vão ver que durante todo o turno de ponta, essa bola aqui ela ainda vai continuar no ar, ok? O objetivo é pôr essa bola no pé, segurar essa bola para poder correr para o campo adversário. Basicamente é assim: pegue a bola e marque o ponto. Pegue a bola e marque o ponto. Esse vai ser o objetivo. Marque o ponto passando por cima dos jogadores. Como que geralmente eu coloco o time? Ó, lembra que eu falei dos corredores? Corredores eu coloco nos flancos. Os golpeadores no centro, para fechar bem o time. Protegido por eles, o passador, que geralmente é o cara que eu escolho para ter a bola. Então, como eu estou começando o jogo, eu posicionaria assim, ó, a passadora aqui, e aí eu andaria um com esse, e agora eu faço um com esse. Ok? Bom, eu não consigo fazer nenhuma outra ação ainda. No próximo turno, o personagem, o treinador do time de ponta, ele já tem as suas 5 cartas compradas, ele não vai comprar carta, não tem nenhum jogador caído, ele não precisa levantá-lo, então ele vai para a fase do jogo. Ele também tem 3 pontos de movimento. Ele vai vir com um jogador até aqui e um outro jogador até aqui, por exemplo. Ou ele pode escolher vir com 2 jogadores aqui e um outro aqui para tentar já dominar o centro. Um bom xadrez. Percebe que o jogo já está arrumando pro início mais tenso. Começou a partida com o próximo jogador. Agora tem um detalhe. O detalhe é o seguinte: a bola que está no ar, ela vai chegar ao chão. Mas é o treinador ativo que lançou a bola ao ar no turno anterior dele, é que decide o momento que ele quer pôr essa bola no chão. Ela não sai da zona, porque ele já determinou a zona onde ela vai cair, mas ele escolhe o momento em que ela cai. Se ele chegar no final do turno dele, acabou as ações, não tem mais nada, e ele decidiu não pôr essa bola no chão, ela vira e vai para o chão. Tá? Então, vamos supor que ele já queira pôr essa bola no chão agora. Ok, a bola está no chão. Ela está no chão, mas ela não está em posse de nenhum dos 2 times. É a vez do time vermelho. Ele vai gastar um ponto de movimento e vai pegar essa bola. Porque ele decida recuar 1 e recuar 2. Recuar 1 aqui e ficar 2 aqui e vir 3 aqui. Pronto. Vocês podem observar
que eu nunca coloco mais de 2 jogadores numa zona do mesmo time. Isso é regra, tá? Numa zona, né, num quadrado, num espaço desse aqui, delimitado por essas linhas brancas, só podem existir 2 jogadores de cada time, independente se eles são, se eles estão em pé ou se eles estão caídos, tá? Não pode ter mais de 2 de cada time. E essa quantidade em cada zona, ela é importantíssima na hora de você fazer um teste de combate, que no próximo turno eu já vou mostrar como funciona. Ainda, eu terminei de fazer a movimentação e agora eu posso também usar os 3 tipos de ação básica que eu tenho no jogo. Eu tenho passe, eu tenho o chute para o alto, que a bola ela muda de lado, né? O toque muda de lado, ela vai para o ar. E aí passa um turno inteiro até essa bola poder cair, independente do lugar que eu coloque. Eu poderia jogar um chute ao ar e colocar aqui. E aí eu me viro para chegar aqui com o jogador. Eu posso tentar um passe. Esse passe é com a bola com esse símbolo aqui, ela vai de um ponto para o outro e já entrega para o jogador. Tem regra também, tem regra de interceptação, por exemplo. Mas vamos supor que eu fique aqui e tem o famoso placar, ou tackle, ou enfrentamento, que é onde a porrada acontece. Ok? Eu vou sair do meio, isso aqui está meio que fedendo para o meu lado, eu vou passar essa bola para esse personagem aqui. Como que eu consegui passar essa bola? Eu tracei uma linha reta do centro, quem joga Crossmaster já está acostumado com isso, eu tracei uma linha reta do centro dessa zona para o centro dessa outra zona. E como eu não tinha nenhum personagem do time adversário, a linha estava livre para mim executar um passe. Então eu pude passar ele livremente. Suponhamos que ao invés disso, na hora de eu tentar um passe, havia um jogador aqui, de ponta, do time azul. Então, todas as zonas que passam por essa linha imaginária que eu tracei, elas são a linha do passe, ou a linha de cruzamento, né, ou a linha do lançamento do passe. Se tiver um personagem do time adversário, ele pode tentar uma interceptação. E isso vai ser resolvido com resultados de dados. Tá? Então eu consegui passar aqui, bora, passei a bola para cá, e aí eu já quebrei, ou não, completamente o esquema de ataque que ele estava montando desse lado. Vamos lá, eu não tenho mais o que fazer, o que me sobra agora é passar o turno. O próximo jogador do time azul, continua com as 5 cartas na mão, então ele não compra, não tem ninguém caído, ele vai fazer os seus movimentos. Lembrando, ele tem 3 passos, correto? Ok. Eu posso andar 1, 2, 3 e chego livremente até esse jogador. Se houvesse um jogador aqui, eu ia andar 1, 2, 3. Eu não ia poder passar simplesmente por aqui. Tem um jogador de cada time e você quer prosseguir, progredir, ir à frente do campo. Se a quantidade de jogadores numa zona é a mesma, você precisa fazer um teste de combate para deitar esse cara e poder prosseguir. Lembrando que passe, golpe, chute ao ar e teste de enfrentamento lá, o tackle, você só pode fazer um desses 3 uma vez por turno, tá? Então se eu tenho um passe, eu não vou conseguir fazer um tackle.
Se eu tenho um passe, eu não vou conseguir fazer um segundo passe no mesmo turno. Pelo menos não no modo básico, tá? No modo Expert, existem algumas mecânicas de jogo que você gasta cartas, essas cartas de ação, para você conseguir movimentação extra. Então, às vezes, você vai conseguir um passo a mais, ou vai conseguir aí um tackle a mais no turno. Mas, bom, vamos seguir aqui da forma como estava feito. O cara vacilou, ficou de frente. Então, nós temos dois jogadores aqui. O turno é do jogador de ponta. Ele é o atacante, ele vai declarar o tackle. Eu não sei se eu estou pronunciando o inglês correto, tá, gente? Então, eu vou trocar isso aqui por enfrentamento. Eu fico mais confortável. Eu sou péssimo no inglês. Ele vai executar um enfrentamento. A partir de agora, vocês já sabem como vai estar lá no manual de vocês. Vai ser o Amalho, esse golpeador, contra o André Sinestro, que provavelmente a sua carta vai estar com outro nome, tá? Por conta da localização. Bom, você vai olhar a primeira coisa aqui, ó. Quais são os benefícios que cada jogador tem. O Amalho, quando ele tá realizando o enfrentamento, que é representado por esse símbolo aqui do escudo, ele tem um dado a mais. Ele já tem um dado a mais, não, desculpe. Ele tem um resultado já garantido, uma estrela a mais no resultado final. No resultado final da rolagem de dados, ele coloca uma estrela a mais. Quando ele está sendo o atacante, quando ele está sendo o defensor, ele não tem isso aqui, tá? E esse garoto aqui, ele não tem esse benefício quando ele está defendendo ou quando ele está atacando. Isso aqui quer dizer que ele tem um resultado a mais de estrela quando ele está fazendo um teste para fazer o touchdown. Bom, dito isso, eu vou pegar o meu dado do Amalho. E ele vai pegar, e vou pegar o dado do André Sinistro para rolar também. Só que nós temos as cartas de ação. As cartas de ação, elas podem me dar alguns benefícios, quer seja bônus, aqui em cima, ó, tá vendo que é o mesmo símbolo da carta do Amalho? Significa que eu posso usar durante o meu ataque essa carta aqui. Se eu usar essa carta, eu já saio com duas estrelas na frente na rolagem de dado. Eu posso usar mais essa e eu teria 3 estrelas, né? Ou eu posso usar essa. Além de usar o bônus, eu posso usar um ou outro, tá? Do que eu vou explicar agora. Eu posso também usar o benefício aqui, ó, o efeito da carta. Ou eu uso o efeito ou eu uso o bônus. O efeito, ele sempre vai estar ligado a uma situação mais específica, né? Igual essa aqui, ó, deixa eu tentar ler. Quando realizar um teste de combate, para tratar de sair de uma zona, ignora a regra de bloqueio. Ok. Então, por exemplo, ao chegar aqui, se esse personagem estivesse aqui e eu quisesse passar sem tentar rolar um teste, né, eu poderia declarar o teste, aí eu poderia apresentar essa carta com esse efeito e aí eu conseguiria passar sem fazer o teste. Entretanto, depois de fazer isso, eu não conseguiria mais aplicar o tackle porque eu já fiz um teste aqui, né? Ou não. Isso é uma coisa para comentar, né? Se ao usar essa carta aqui para impedir que seja feito, para ignorar o teste de bloqueio, eu ainda tenho uma ação básica para executar. Mas não foi isso que eu fiz, eu não precisei fazer isso, ok. Vamos para o teste. Eu declaro então quantas cartas eu vou usar. Eu, jogador atacante, declaro que eu vou usar uma carta. Eu não mostro ela. Eu, o jogador de defesa,
eu declaro quantas cartas eu vou usar. Ok? Aí o jogador de ponta, o jogador do time azul diz que vai usar uma carta, o jogador do time vermelho diz que vai usar 2 cartas, por exemplo. E aí eles mostram as suas cartas. O jogador do time azul declara que vai usar esse bônus aqui. Então, percebe que ele já tem uma estrela da carta do próprio jogador e agora tem mais uma estrela, ele já tem um resultado de 2. O jogador vermelho escolheu 2 cartas de tackle. Então, ele que tinha até o momento 0 no dado, ele já ganhou 2 estrelas. Os jogadores então descartam as suas cartas, uma vez que já apresentaram elas, e vai rolar o dado do jogador azul. Olha, eu não tirei uma vez 3 estrelas na minha partida com o Augusto. Ele tirou todas, eu só tirava 0. E o jogador vermelho rola o seu dado. Olha o que aconteceu. Aqui tínhamos 2 estrelas, com mais uma 3. E aqui nós tínhamos 3 estrelas, com mais uma e mais uma 5. Ganhou. O que vai acontecer aqui? Esse jogador ele cai no chão, perde a bola e ele vai receber esse tokenzinho aqui com o sinal virado para atordoado. A bola agora ela pode ser recolhida por um personagem. E aí surge a pergunta: quando a bola ela está assim, para o personagem que ele bateu no jogador que estava portando a bola e o derrubou, ele precisa gastar um ponto de movimento aqui para ele poder pôr a bola debaixo dos seus pés, ou isso é um movimento gratuito? Bom, ao meu entendimento, isso não é um movimento gratuito e ele não vai conseguir ainda pegar a bola porque ele já gastou os 3 passos que ele tinha. Então ele está aqui, mas o turno dele ele já não consegue mais pegar essa bola. Beleza? Fim do turno. E aí passa para o turno seguinte. O próximo jogador pode ir lá buscar a bola. 1, 2. Aí vai acontecer uma coisa antes. Antes disso. Bom, foram gastas cartas, né? O jogador vermelho já gastou 2 das suas cartas. Então ele pode começar o turno comprando. Ele comprou. Agora, o jogador vermelho, ele vai fazer a recuperação. O que é isso? Se houver algum jogador, seja do time azul ou do time vermelho, seja seu ou do oponente, caído no chão, sem nenhum marcador sobre a cabeça dele, você vai pegar e levantar o cara. Se ele não tiver nenhum marcador. Se ele tiver caído no chão, com um marcador de indicação de nocaute, você vai virar esse marcador para atordoado. E se ele estiver com um marcador de atordoado, você vai retirar o marcador dele. Beleza? Ok. Fiz isso. Agora, se eu quiser, o meu jogador é do meu time vermelho, ele está caído no chão, só que ele já está sem nenhum marcador. Eu posso, se eu quiser, gastar um ponto de movimento, que eu estou no meu turno, e levantar esse cara. Certo? Agora, eu posso gastar 2 pontos de movimento e vir com esse personagem para cá. Eu gastei meus 3 pontos de movimento.
E agora eu posso declarar que eu quero fazer um tackle no Amalhos. E eu tenho 2 personagens aqui, e aqui entra uma outra regra importantíssima para se jogar no futebol, que é a superioridade na zona. Superioridade é quando você tem mais jogadores do seu time do que do time oponente, ou vice-versa. Um jogador caído, ele conta no limite de personagens que pode existir numa zona. Lembra que eu falei que só podem ter 2 jogadores de cada time numa zona. A zona são os espaços entre as linhas brancas. Mas na hora de considerar a superioridade, você não vai considerar o jogador que está caído. Então, se esse jogador tivesse continuado no chão, por exemplo, eu tivesse preferido, ao invés de gastar um ponto de movimento, levantá-lo, eu tivesse gastado esse outro ponto de movimento para pegar a bola, aqui estaria igual por igual. Você não estaria, então, usando a superioridade. Por isso eu preferi levantar o jogador, porque eu estou com 2-1. Se eu estou em vantagem, o que é que isso me traz? No teste agora, eu vou ter uma estrela a mais na contagem final do teste. Então, como eu tenho superioridade, eu tenho uma estrela a mais. Vou declarar então que esse personagem aqui, que é o Simon, um golpeador, ele vai atacar o Amalho, que é também um golpeador. Aí, como agora o Amalho ele não está no ataque, ele está na defesa, ele está sendo atacado, esse bônus aqui que ele tem não vale, porque é só quando ele está atacando. E o Simon, do Simon vale. Então percebe, eu já tenho uma estrela do Simon, aqui, que está golpeando. Eu tenho uma estrela da superioridade. Bom, é hora da gente declarar quantas cartas vamos usar. E o jogador vermelho, ele declara que ele quer usar 2 cartas. O jogador do time azul, ele vai usar também 2 cartas. Vai ficar feio o negócio. Então, ambos mostram as cartas. Vamos lá, o do time vermelho primeiro. Ele escolheu essa carta aqui, Placar Violento, que ela tem o símbolo do escudo, ou seja, do tackle, do enfrentamento, e o símbolo do dado vermelho, que nós vamos agora ver se vai dar para rolar o dado vermelho. E ele escolheu uma carta e vai usar o bônus aqui, dando a ele ainda mais um dado. Beleza? Então tem essas 2 cartas. O time azul, eu quero mostrar o efeito, então eu vou sacanear o Amalho. Eu não vou usar carta nenhuma. Então, olha só. Pode dar empate ainda, viu? Ele tem 3 estrelas já. Uma aqui, uma da superioridade, uma da carta dele. O Amalho não tem nada. Rola o dado do time vermelho. Olha aqui, deu 0. Isso acontece muito comigo. Agora vai rolar o dado do Amalho e vai dar 3, quer ver? Não, deu 0 também. Resultado, 3-0. Amalho cai. Beleza? Ficha de atordoado aqui nele. E agora é que entra um negócio legal. Agora é a hora de chutar cachorro morto. Como na hora de eu bater a carta, eu escolhi uma carta com um dado vermelho e eu ganhei o teste, agora eu posso fazer um teste de dano. E eu vou rolar o dado vermelho. No dado vermelho eu posso manter a condição de atordoado, eu posso deixá-lo nocauteado ou eu posso deixá-lo lesionado. Eu já explico o que cada um deles faz. Bom, atordoado está ali, pronto, você sabe,
No próximo turno vai sair a fichinha de atordoado. Ele já pode até levantar o jogador se ele quiser. KO, nocaute, ao invés de ficar com a fichinha atordoado, ele fica em KO. No próximo turno, a fichinha vira para atordoado, né? Agora, se ele tirar esse xizinho aqui, embora tá com orientação como se fosse uma cruzinha, mas é um X. Se ele tirar isso aqui, eu realmente machuquei o Amalho. Ele fica lesionado. Eu vou pegar a carta do Amalho e vou virar ela para cá. E ela fica assim até o final do jogo. A não ser que eu tenha uma carta, que é da Enerípsia, que pode tirá-lo dessa condição. E para recuperar o Amalho, eu vou gastar vários turnos conforme eu pretendo demonstrar aqui. Então vamos lá. O Amalho não rola dado, somente o Simon. Tirou o KO. Ele ficaria com a ficha de KO e pronto. Agora vamos supor que ele tenha tirado essa aqui, ó. Amalho aqui. Ele vai para KO e ele não levanta. Bom, terminou o turno. Jogador do outro time. Ele tem 4 cartas. Ele pode pegar no máximo 2, ele pega uma. Beleza. Naturalmente, o que aconteceria seria o seguinte. Nota que o outro jogador, ele não comprou, ele continua com as 3, tá? Naturalmente, o que aconteceria seria o seguinte. Eu já pegaria essa ficha aqui de KO e viraria para atordoado, mas como ele está lesionado, ele fica nessa condição. Aí o que eu tenho que fazer para começar a curar o Amalho? Eu preciso gastar um ponto de movimento, tirar o Amalho de campo e colocá-lo em cima da carta dele, bem assim, ó. Viu aqui? Significa que o Amalho agora está na enfermaria. E aí o jogo continua rolando e eu vou fazer os meus movimentos para conseguir aí, ou pelo menos tentar melhorar a minha situação, que tá feia. A situação de Bonta aqui tá feia. Aí tem um negócio. Se eu tiver essa carta aqui, ó, exatamente a carta que eu tenho, cura, e usar esse efeito dela aqui, eu posso pegar a carta de um jogador lesionado e transformar ela num jogador saudável novamente. O único problema, pessoal, é que eu ainda não entendi em que momento eu posso usar essa carta. Então, se você sabe, comente. Porque de outra forma, eu não sabendo o momento que eu tenho que usar essa carta, será lá no teste que eu teria que prever se eu me machucar, se eu bato a carta, porque ela não tem... Como é que fala? Ela não tem o relâmpago. Se ela não tem esse relâmpago aqui, ó, significa que eu só posso usá-la no meu turno. Mas eu não sei em exatamente que momento ela pode ser usada. Esse ponto eu ainda não entendi no jogo, tá? Ou se eu posso usar na hora que o Amalho estiver de volta ao campo, e aí eu curo ele gastando uma ação ou coisa do tipo, tá? Bom, fiz os meus movimentos, agora é a vez de Bonta. Eu gasto um movimento pegando a bola. Eu posso vir por esse lado aqui, gastando mais um movimento, mais outro movimento. Ok? Começa o turno do jogador de Bonta. Como o Amalho agora está aqui fora, vamos voltar a ver o Amalho aqui. Ó. Agora, a fichinha dele de nocaute pode voltar para atordoado.
porque ele está segurando lá fora. E amado. E os jogadores de ponta vão fazer o seu jogo aqui. 1, 2, 3. Os jogadores de Brachman começam o turno. Eu esqueci de comprar as cartas aqui, mas na hora de Brachman ele deveria ter comprado as cartas. Os jogadores de Brachman vão fazer o seu turno. Vamos supor que esse personagem agora quer se mover com a bola. Ele pode vir 1, a bola acompanha ele. 2, e esse outro jogador aqui faz o 3. E ele faz uma coisa agora. Ele faz um passe. E passa a bola para esse cara aqui. Agora, olha a dificuldade. Essa turma aqui está defendendo, correto? Essa turma aqui está fechando Passou o turno, né? Passou o turno, primeira coisa. Tem 5 cartas. A carta do Amalho, a ficha do Amalho de atordoado sai. E agora eu posso fazer uma coisa. Eu posso esperar o próximo turno do próximo treinador para que o Amalho fique de pé. E aí no meu turno, novamente, eu possa introduzir o Amalho de volta ao campo. Ou eu posso gastar um movimento aqui e já colocar o Amalho de pé. Com o segundo movimento, eu pego o Amalho em uma dessas duas laterais e coloco ele no campo. Se eu não quiser fazer isso, eu espero o turno de Brachman. Começa o turno de Brachman, o Amalho fica em pé. Quando voltar para mim, eu só gasto um movimento. Mas eu vou fazer isso. Eu vou pegar o Amalho aqui. 1, 2. E vou deixar o Amalho bem aqui. E vou pegar esse jogador aqui e vou fazer assim, ó, 3. Beleza? Aí que está o detalhe agora. O Amalho está em campo, mas ele está lesionado. Antes de eu terminar, eu posso gastar a ação da carta e curar ele. Se eu puder, ele já volta para o seu estado normal. Se eu não tivesse essa carta, isso não aconteceria. Beleza? O jogo está bem fechado aqui, está bem difícil de prosseguir. Esse personagem aqui, para ele conseguir andar aqui, ele teria que fazer um teste para conseguir passar. Ele corre o risco de não conseguir passar. Esse jogador aqui, que possui a bola, ele está totalmente fechado pelo time aqui, ó. Ele não consegue vir para o lado, ele não consegue dar a volta. Tá ruim para ele. Tá ruim para ele. Aparentemente está ruim para ele. E esse cara no centro está dificultando muito. Por quê? Olha como tudo é controle de território. Eu posso adentrar essa zona, gastar 1, 2. E aí eu posso fazer um 3 aqui, mas eu deixaria ele sozinho e esse cara poderia atacá-lo com mais facilidade. O que eu posso passar essa bola agora que está aqui de novo para o lançador e assim por diante. Olha aqui outra coisa interessante também que uma última mecânica que eu quero mostrar antes do touchdown. Vamos supor que eu resolvi vir para cá, mas eu não aguentei o tranco, eu não consigo passar pelos caras. Para mim progredir aqui, eu tenho que fazer o teste. Para mim voltar para o meu lado, eu não tenho que fazer. No campo, eu vou aproximar a câmera bem lá, para vocês entenderem. Vocês vão ver aqui, ó, que existem setinhas vermelhas e azuis. No campo azul, as setinhas vermelhas, elas sempre indicam a direção para trás. E no campo, e as vermelhas sempre indicam a direção do seu campo, né? Do campo do treinador, né? Então o vermelho vai indicar para lá, para o lado vermelho,
e o azul vai indicar para cá. Isso significa que as regras de bloqueio de passagem, que você conta superioridade, conta quantos personagens, para recuar, ela não conta. Então, se esses personagens estivessem aqui, por exemplo, e eu quero sair dessa zona, mas eu não quero fazer teste, eu não quero correr o risco de perder a bola, porque tem um outro detalhe. Perdeu a bola, no seu turno, o seu turno termina imediatamente, é o turno do próximo jogador. Tentou um passe, foi interceptado, perdeu a bola no passe, o seu turno termina imediatamente. Então eu não quero progredir por aqui. Eu posso 1, 2, 3 e dar essa volta toda. Independente da superioridade aqui, para trás, em direção ao meu próprio campo, eu sempre em recuo, eu sempre posso andar livremente. Ok? E aqui fecharia de novo o cerco, porque no próximo turno... Então, esses controles de território, eles são importantíssimos para você jogar o jogo. E eu vou dar mais uma dica aqui, percepção minha, opinião minha. Principalmente quem controla o centro tem uma mobilidade muito maior para conseguir fechar as áreas. Tendo um jogador sempre aqui no centro é muito importante, porque se eu tentar progredir por aqui com mais jogadores, eu consigo depois me fechar. Isso é opinião minha. Nesse caso aqui, para me proteger no próximo turno, eu faço um passe e dou a bola para a Laika. Para a cachorrinha. Essa aqui não é a Laika, essa aqui é a Tikar. E aí, no próximo turno, vai ter as movimentações. Como você faz o touchdown? Quando você consegue chegar com um jogador, com o seu jogador, de alguma forma, até essa área do oponente. Nessa área do oponente, a regra de zona funciona da seguinte forma. Nessa área aqui, deixa eu ajeitar. Eu não imaginei que esse vídeo fosse ficar tão grande. Eu vou ter que pedir para o mãozinha dar uma editada. Mas agora aqui, ó, nessa área aqui, se você está livre, se você entrou aqui sozinho, o touchdown ele acontece automaticamente. Ok? Entrou nessa área, o touchdown ele já acontece, o ponto já vira lá para você. Só pode ter um jogador de cada time. Então, diferente das outras zonas que podem ter 2 jogadores, aqui só pode ter um. Se tiver um outro jogador aqui, ou seja, do time adversário, aí você precisa fazer o famoso teste de combate, rolar o seu dado, rolar o dado do cara, para ver qual o resultado que dá. E aí, existem as cartas que podem te ajudar no touchdown. Por exemplo, se na hora de eu bater a carta aqui, eu escolher uma carta dessa, que tem o símbolo do touchdown e o símbolo do dado, eu vou poder rolar, ao invés de um dado, 2 dados. Se eu puder usar uma carta dessa, que tem o símbolo do touchdown e mais uma estrela, significa que no teste eu tenho uma estrela a mais. Essa aqui vale a mesma coisa, só que com esse símbolo aqui vale para o passe. Num passe que eu quero, por exemplo, interceptar, ó, tá vendo o relâmpago? Então significa que eu não preciso ser o jogador ativo para usar a carta. O cara está tentando fazer um passe, eu estou na linha do passe, eu vou tentar interceptar, eu posso usar essa carta e rolar 2 dados no teste. Essa outra carta aqui me concede mais um touchdown, pode ser, e essa outra aqui me concede de mais um touchdown. Sem falar nos efeitos que você pode utilizar, igual essa carta aqui, que é bastante interessante, os efeitos que ela traz, que é durante um passe, né, que não pode interceptar. Lança um dado de ação, se cair no 0, o passe tem êxito, se cair 1, a bola é colocada no solo,
na zona de chegada, e se cair aí 1, 2 ou 1, 3, a bola se coloca no sol na zona de saída. Então essas cartas, por exemplo, eu tentei fazer um passe naquela hora, eu fui dar um passe aqui para a Laika, toda hora eu chamo ela com o nome errado, para a cachorrinha aqui, e se o adversário tivesse essa carta, na verdade essa carta é do time de Brackman, e ele quisesse usar esse efeito, ele poderia lançar. E aí seria lançado um dado, né? Se rolasse 0, ok, o passe valeu. Se rolou 1, o passe não valeu. O passe é colocado, a bola é colocada aqui e ele não conseguiu receber a bola. Se rolasse 2 ou 3, ele perderia a bola aqui. E detalhe, perdeu a bola, turno termina. Ok? Mas vamos ao touchdown. Então eu cheguei aqui no momento do touchdown, vou rolar, fazer o teste igual vocês viram ali, vou rolar da mesma forma. Se eu tivesse cartas que dão efeito de dado vermelho, eu posso usar também, né? O jogo não especifica o limite de cartas que você pode usar num teste de combate, tá? Ele não fala. Então vamos lá, nós temos então as ações, só recapitulando, nós temos as ações básicas do jogo, que são 3, passar uma bola, dar um chute alto, né? Lembrando que esse chute ele não consegue ser interceptado na saída. Outra coisa, você só consegue interceptar na saída do passe, do chute alto, se você tem uma carta que faz isso, tá? Ele é interceptado o chute alto, tá? O passe ele pode ser interceptado tanto na zona de saída, quanto na zona de chegada, quanto na zona de cruzamento do passe. O chute alto, ele só pode ser interceptado na zona de saída se o cara tem uma carta que dá a condição para ele fazer isso, tá? Ele pode ser interceptado na zona de chegada. Então, se a zona de chegada fosse aqui e tivesse outro jogador adversário aqui, no momento em que você vai virar a bola para pegar o passe, você vai ter que rolar dado para entender aqui. Aí tem as questões. Se o cara ganhar nesse teste de interceptar o chute alto, não passa. Se o jogador cair no chão. Se empatar, a bola é colocada de lado, tá? E lembrando que perdeu a bola, seu turno termina. Voltando ao touchdown. Então rolou os dados, você que está atacando, que está tentando fazer o touchdown, ganhou o touchdown, ganhou nos pontos dos dados, o ponto é marcado então, e aí o jogo se reinicia com o jogador que marcou o ponto com a vantagem de ser o jogador ativo. Então começa-se um turno novamente com os jogadores nas suas posições somente dentro do seu campo de atuação. Detalhe, se o jogador estava lesionado, ele continua lesionado. E você tem o controle da bola com o chute ao ar e escolhendo uma das 8 zonas aí. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo fique menor depois da edição, mas em resumo, eu acho que eu não resumi foi nada, eu acho que eu falei muito, mas enfim, essas são as regras básicas para se jogar futebol. Comentem, por favor, se achou repetitivo demais, se não conseguiu chegar ao final do vídeo tão chato que foi, que a minha ideia é continuar fazendo esses reviews para vocês. À medida que eu for entendendo melhor as regras do futebol, eu vou trazendo atualizações, e assim que eu tiver em condição de jogar o modo Expert, eu também vou mostrar um vídeo com as adições dessas regras. Eu já li o manual, a parte do Expert, entendi mais ou menos, tenho algumas dúvidas ainda, eu vou voltar a jogar com os amigos para ver se a gente consegue entender junto. Como última consideração, lembrando dessa carta aqui com efeito de cura, que eu preciso ainda entender em que momento que eu posso lançar essa carta e mudar a condição de lesionado de um jogador para a condição de curado.
né, de sem lesão. Fica aí um forte abraço, espero que vocês tenham gostado.